Olá, 701, professora Aline, dando início a mais uma aula de língua portuguesa. Bem, na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre a flexão dos substantivos compostos. Essa aula não está na nossa apostila módulo 2, né? Porém, é um material, é uma aula que vai completar essa apostila. Por isso, é necessário que você coloque toda essa videoaula mais os exercícios no seu caderno ou no verso da apostila. Fica a seu critério. Mas eu preciso que você tenha esse material, né, escrito em algum lugar para futuro estudo da nossa língua portuguesa, ok? Bem, falando de flexão do substantivo compostos, eu não posso me esquecer de uma regrinha, né? Qual é a regrinha? O que a regrinha diz? A regrinha diz que no modo geral, os substantivos compostos são variáveis. O que isso quer dizer, professora? Variáveis. Eles se flexionam em gênero, número e grau. Um exemplo, flexão de gênero, eu vou ter feminino e masculino. Exemplo, gato e gata. De número, singular e plural. Singular, gato, plural, gatos. Flexão de grau, eu terei o aumentativo e terei o diminutivo, né? Aumentativo, gatão, diminutivo, gatinho, tá? Professora, então, isso são palavras variáveis? Sim. Quem são, né, que tem essas palavras variáveis? São o substantivo, o adjetivo e o numeral, tá? Somente esses três podem ser flexionados em gênero, número e grau. O verbo e o advérbio, eles são invariáveis, eles não se flexionam, tá bom? É importante vocês se aterem a isso aí. Vamos continuar a nossa aula. O substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, ou seja, tudo que tem existência real ou que é criado pela imaginação. Designa também qualidades, sentimentos, ações e estado dos seres. Toda vez que eu me estou dizendo qualidades, sentimentos, ações, estado dos seres, eu estou me referindo ao substantivo abstrato. Tranquilo? Prossigamos. Quando a sua constituição, né? Os substantivos podem ser simples, quando são formados por um só radical, exemplo, o homem, composto, quando são formados por mais de um radical, exemplo, lobisomem, eu tenho aí dois radicais, não é isso? Lobo mais homem, eu tenho aí guarda-chuva e cana-de-açúcar, mais um exemplo que eu trouxe para vocês. Observe a seguir como se forma o plural dos substantivos compostos. Nós vamos ver a regrinha de cada um deles, tá? Como analisá-los de forma adequada dentro da língua portuguesa. Vamos lá. Apenas o último elemento vai para o plural, tá? Quando os elementos não são unidos por hífen. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra rodapé, eu tenho aí roda-pé, não é isso? Porém, só a última palavra, pé, vai para o plural. Por quê? É uma palavra que são duas, porém não são ligadas por hífen. Então, vai ficar roda-pés, né? Eu coloquei o exemplo para vocês aí. O girassol é lindo. Os girassóis são lindos, tá? Eu tenho aí o gira e tenho sol, tá? Então, somente o sóis foi para o plural. A primeira palavra se manteve no singular, beleza? Quando o primeiro elemento é palavra invariável. Eu tenho aí, exemplo, o alto-falante falhou. Professora, eu não posso falar os altos-falantes falharam, melhor dizendo? Não. Por quê? Porque alto é um advérbio. E lembra que eu havia dito que o advérbio, ele não tem flexão, ele é invariável, então ele não tem plural.
O que vai para o plural é a palavrinha que vem depois desse advérbio. Então, ficará: os alto-falantes falharam. Tá? Não pode esquecer isso. Toda vez que eu tenho uma palavra invariável, ela não tem plural. Somente o que vem depois dela. Quando é formado por palavras repetidas ou onomatopeias, né? O que é onomatopeia? São sons, né? Que determinadas coisas surgem. Exemplo, abelha, né? Quando você bate em alguma coisa, aqueles sons, né? Eu chamo de onomatopeia. Eu tenho aí o exemplo aí. Vi um anúncio de reco-reco na internet. Vi anúncios de reco-recos na internet. Então, quando eu tenho onomatopeias ou palavras repetidas, sempre a última vai para o plural, ok? A primeira mantém-se no singular e a última vai para o plural. Quando apenas o primeiro elemento vai para o plural. Tenho aí, exemplo, quando os elementos são ligados por preposição, tá? Quando são ligados por preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Eu coloquei o exemplo. O João de Barro, eu tenho aí, né, duas palavras ligadas pela preposição de, né? Nesse caso, somente a primeira vai para o plural. Então, vai ficar: os Joões de Barros constroem suas casas em postes de rede elétrica. Quando eu falo assim, pão de queijo, eu tenho de preposição. Então, quem vai para o plural? Pão. Então, ficará como? Pães de queijo. Mula sem cabeça. Eu tenho sem preposição. Então, ficará mulas sem cabeça, né? Água de colônia. É isso? Não tem água de colônia? Então, quando eu for jogar para o plural, ficará águas de colônia. Tranquilo? Quando o segundo elemento indica finalidade ou espécie. Vamos lá. Por exemplo, o pombo-correio levou a mensagem. Os pombos-correio levaram a mensagem. Observe que correio é o tipo de pombo, tá? É a finalidade desse pombo. Então, toda vez que o meu segundo elemento indicar uma finalidade para a minha espécie é pombo. Toda vez que a minha segunda palavra está indicando finalidade, né? A minha primeira fica no plural e a segunda mantém-se no singular. Tranquilo? Quando eu falo assim, navio, escola. Bem, eu sei que escola, né, é uma finalidade, né? É uma espécie, uma característica de quê? Do meu navio. Então, se está indicando a finalidade para o meu navio, ela mantém-se no singular e navio vai para o plural. Então, fica navios, escolas, entendeu? Ficou claro? Eu sei que nesse primeiro momento pode parecer um pouco confuso, mas através dos exercícios, né, que nós vamos estar fazendo ao longo das aulas, vai começar a clarear um pouquinho a mentezinha de vocês, tranquilo? Os dois elementos vão para o plural, né? Pois são palavras variáveis. Lembra que eu falei que o substantivo são palavras variáveis? Então, toda vez que eu tiver dois substantivos, as duas palavras vão para o plural. Exemplo aí, a abelha mestra é a rainha da colmeia. Eu tenho aí abelha e mestra, são substantivos. Se são substantivos, são variáveis. Se são variáveis, os dois vão para o plural. Então, ficará: as abelhas mestras são as rainhas da colmeia. Exemplo, um outro exemplo aí para vocês. Couve-flor. Eu tenho aí couve, substantivo, flor, substantivo. Então, vai ficar couves, flores, tá? Quando há um substantivo e um adjetivo em qualquer ordem, então pode vir na frente o adjetivo e na palavra seguinte
um substantivo ou um substantivo na frente, na palavra seguinte um adjetivo, não há problema. Os dois precisam ir para o plural. Aí eu coloquei aí, o guarda civil controlava a multidão. Os guardas civis controlavam a multidão. Quando eu falo assim, bom dia, eu tenho bom, um adjetivo, e tenho dia, que é um substantivo. Então, o correto é falar o quê? Bons dias, tá? Porque eu tenho um adjetivo e um substantivo, que são palavras variáveis, né? Então, pela regrinha de flexão dos substantivos compostos, as duas vão para o plural. Bom, turminha, nossa aula sobre flexões dos substantivos termina aqui. Caso tenha alguma dúvida, não é que tenha ficado alguma dúvida sobre essas regrinhas, de como e quando utilizá-las, não fiquem tensos, porque nós, ao longo dos exercícios, vamos estar esclarecendo, tá? A professora fala isso lá no Zap e falo aqui na videoaula. Eu estou aqui para ajudá-los, para orientá-los. Mas eu preciso que vocês me dêem um retorno. Professora, eu estou com dúvida em tal coisa, tá? Porque, mais uma vez, eu vou aqui ressaltar, nós estamos longe, nós não estamos mais interagindo como antes, né? Pertinho, em sala de aula. Então, se vocês não sinalizarem, verbalizarem para mim a dificuldade de vocês, eu aqui da minha casa, eu não consigo identificar, tá bom? Então, a gente, né, precisa ter esse feedback. Não entendi, professora Aline. Me chama no privado que a gente vem com outros exemplos, mas o importante é que haja compreensão e assimilação desse conteúdo, tá? Vou estar disponibilizando agora lá na plataforma exercícios sobre a aula de hoje. Um forte abraço, beijos!